Boa tarde. A nossa apresentação é do trabalho A EJA Mineira, Onde Estão os Surdos. Os autores são Cleiver Tavares Duarte, doutor em Educação e professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, Vanessa Lepic, doutora em Educação e professora da Prefeitura Municipal de Uberlândia, e Ana Beatriz da Silva Duarte, doutora em Educação e professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. O tema do nosso trabalho é a EJA Mineira, Onde Estão os Surdos. Essa pesquisa é parte da tese de Cleiver Tavares Duarte, cujo título é A Formação de Professores de Surdos da EJA, de Uberlândia, de 1990 a 2005, defendida na Universidade Federal de Uberlândia em agosto de 2022. O objetivo foi compreender qual é o lugar da educação de jovens e adultos em Minas Gerais e analisar como os surdos se encontram nesse cenário da EJA. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental, buscando construir o histórico da EJA em Minas Gerais a partir da década de 20 até o final do período estudado, ou seja, até 2005, e analisar a história da educação de surdos no estado mineiro. Desde o início do século XX até o início do século XXI, ocorreram várias mudanças na legislação mineira em relação à EJA, mas foi a partir da década de 1940 que a EJA foi organizada mais sistematicamente. Nos anos finais da década de 50 e início de 1960, entraram em cena os movimentos de educação e cultura popular. Na década de 60, a EJA foi trabalhada a partir do Mobral, com ações desenvolvidas até 1985, quando foi extinto. Isso no período da ditadura militar. Com a redemocratização, entra em cena uma nova Constituição de 1988 e, em 1996, a nova LDB. Em 2001, uma norma importante foi decretada para essa modalidade no ensino de Minas Gerais, a Resolução CEE de Minas Gerais, número 444, que regulou a educação de jovens e adultos no sistema estadual do ensino de Minas Gerais. Apesar de ter havido avanços desde as primeiras legislações mineiras da Primeira República, percebe-se que a EJA continua necessitando de atenção, pois ainda é deixada à margem das políticas educacionais, que muitas vezes são normatizadas, mas não são efetivadas. Em relação à educação de surdos, Minas Gerais demorou a promover e estabelecê-la como política pública, relegando a educação destes alunos principalmente à iniciativa privada. Foi a partir da década de 1980 que se começou a empreender a educação na rede pública estadual. Contudo, é importante destacar que Minas Gerais foi o primeiro estado a reconhecer a Libras como meio de comunicação dos surdos, tendo feito isso em 1991, pela Lei 10.379, sendo isso feito uma década antes, mais de uma década antes, da Lei Federal 10.436, que foi só realizada em 2002. Dessa forma, servindo de exemplo para outros estados e municípios. Verifica-se que ainda existem poucos estudos relacionados à educação de surdos na EJA e, portanto, é importante a ampliação dessas pesquisas com essa temática. Entendemos que a EJA e a educação de surdos estão ligadas, pois as falhas que ocorrem na educação de surdos contribuem para que seus alunos que não concluíram os estudos na idade certa precisem recorrer à EJA. Contudo, a EJA não recebe a atenção e financiamento necessários para ofertar um ensino que atenda aos estudantes considerados normais. Dessa forma, essa situação é ainda mais complicada para aqueles que possuem deficiência. Assim, ao não receberem a educação que atenda às suas necessidades no ensino regular,
os surdos têm esse direito novamente negado ao recorrer à EJA. Essa apresentação, né, curta diante do tempo, então nós indicamos para quem tem interesse de saber mais sobre essa temática, recorrer ao trabalho completo nos anais do evento e também à tese do Kleiver, a formação de professores surdos para a EJA, Uberlândia, de 1990 a 2005, que está no repositório da UFO. É isso, muito obrigada, até mais.